Eu sou Isabelle Coimbra, juntamente com a Samília Beatriz, e estamos aqui para explicar um pouco mais sobre a Lei 9.610 de 1998, também conhecida como Lei dos Direitos Autorais. Vamos começar? Aqui temos um pequeno sumário em que vamos tratar sobre o que é o direito autoral, né? Além de quem vai poder reaver esse direito, o que é o direito moral e o que é o direito patrimonial. Em segundo, vamos abordar a lei em si, o que ela trouxe de novo, qual foi o que ela traz de relevante em sua redação. E em terceiro, vamos falar sobre os direitos conexos, que são, digamos, os direitos dos terceiros e as suas categorias. Primeiramente, o que é um direito autoral? Eles são direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre sua criação. Esse direito é exclusivo do autor, de acordo com o artigo 5 da Constituição Federal. E ele também está definido por vários tratados e convenções internacionais, entre os quais o mais significativo é a Convenção de Berna. No Brasil, essa lei, que é a 9.610, consolida a legislação sobre os direitos autorais. E esse ramo do direito se subdivide em duas classificações, que são a dos direitos morais e a dos direitos patrimoniais. Em primeiro, vamos falar sobre os direitos morais que o autor tem. É um direito vinculado à personalidade do autor, ele é perpétuo, inalienável e irrenunciável. Ou seja, não pode ser transferido, renunciado ou até mesmo cedido. E existem algumas garantias por lei sobre o autor. A primeira é a indicação de autoria, em que o autor pode reivindicar a qualquer tempo a autoria de uma obra ou de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional vinculado à obra sempre que for utilizada. Outra garantia é sobre as modificações das obras, em que os autores podem modificar uma obra antes ou depois de suas publicações e que é direito do autor também de retirá-las de circulação ou de suspender a qualquer momento a utilização autorizada anteriormente, previamente. E é direito dele também de se opor a qualquer alteração que pode prejudicar a obra ou atingir a reputação, a imagem do autor. Agora vamos falar sobre os direitos patrimoniais que se referem ao uso econômico da obra. Esses direitos são exclusivos do autor, que ele desfruta dos resultados econômicos da exploração e da utilização da obra. Porém, esse direito ele pode ser transferido, diferentemente do direito moral, ele pode ser transferido, vendido, distribuído ou até mesmo cessado. E, além disso, ele pode ser transferido a herdeiros após o falecimento do autor. Bom, após os conceitos iniciais apresentados sobre o que é direito autoral e suas subdivisões, vamos conhecer a lei que altera, atualiza e consolida a legislação sobre esses direitos. Essa lei é a principal diretriz sobre os direitos autorais no Brasil, e que é a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, mais conhecida como Lei dos Direitos Autorais, LDA. Essa lei não rompeu ou causou severas mudanças no ordenamento jurídico brasileiro. Ela mais que serviu para reorganizar e fazer pequenas inserções na legislação no que diz respeito ao direito autoral, ou que regula as relações jurídicas decorrentes das criações intelectuais, artísticas,
científicos ou literários, né? Ela vai direcionar esses autores ou terceiros sobre esses direitos em uma obra. E suas principais inovações foram a extinção do Conselho Nacional de Direitos Autorais, que esse conselho foi criado na lei anterior e nessa nova lei passa a ser excluída, a ser extinguido dessa lei. E também a inclusão do programa de computador, que agora vai ser um exemplo de obra protegida pelo campo dos direitos autorais, que anteriormente era protegida pela propriedade industrial. Ela vai ser inserida nessa lista de obras que são protegidas pela lei, e retirou a licença legal sobre fotografia, deixou de ter artigos relacionados a esse tipo de obra e excluiu das listas de obras protegidas o direito de arena. Não que esse direito não exista mais no campo legislativo brasileiro. Ele existe, mas ele deixa de ser abordado na Lei 9.610. E obras criadas por encomenda também foram retiradas da redação, e também com caráter didático, ele acrescentou uma lista de obras que não são protegidas pela lei. Antes era apresentado apenas as obras que eram protegidas pela lei, e com cunho didático, com meio de mostrar aquelas que não são, também vem a apresentar na redação essa lista que vai inserir, que foi inserida na redação. Ela excluiu um artigo também por obras criadas por encomenda. Ela também não vai mais apresentar nenhum artigo que direcione o que fazer, como fazer e como organizar o registro de obras criadas por encomenda. E também na sua redação vai ter uma série de condutas permitidas para terceiros em relação a obras protegidas pela LDA. Nesses casos específicos, que terceiros vão acrescentar obras que são protegidas pela LDA, tem de maneira taxativa uma lista de condutas que eles precisam ter. E nós vamos iniciar o conceito relacionado a condutas de terceiro, que são os direitos conexos. Bom, os direitos conexos são direitos que asseguram determinadas pessoas que contribuíram de maneira relevante para a divulgação e concretização de obras de terceiros. Por exemplo, uma pessoa, um conjunto de pessoas ou algo que serviu para divulgar, para concretizar uma determinada obra, e essa obra é protegida pela LDA. Ou seja, como ela já é registrada, tem uma série de demandas, uma série de obrigações que essa determinada pessoa deve ter, uma série de cuidados, porque ela não pode fazer qualquer tipo de ação com uma obra que não é de sua posse. Então, é na Lei 9.610 que vai indicar que tipo de contribuição gera direito conexo, pois não são todas as pessoas que têm direito, apenas aquelas que, ao ver do legislador, são pessoas necessárias para aquela obra se espalhar, se disseminar, ter a sua continuação, né? E dentre elas tem os artistas, intérpretes ou executantes. São reservados certos direitos aos autores que interpretam uma peça, ou de cantores que executam uma obra musical, por exemplo. Pois se um determinado autor registra uma obra escrita e outras pessoas vão interpretar aquilo, vão trabalhar com aquilo e são necessárias, né, para consolidar a imagem dessa obra,
elas têm um direito porque elas estão divulgando, além do trabalho dela, estão divulgando a obra, estão divulgando o autor, e os direitos conexos são, são dados a essas pessoas. Outra categoria são os produtores musicais, que são o elo entre o artista e a fama, lógico, que aquele artista ele não vai ter uma carreira sem os produtores musicais, que são eles que vão fazer aquele trabalho de escrever, trabalho de todas esses trâmites que são necessários para ter aquela fama, né? E são eles que vão criar essas músicas e têm direitos conexos a essas obras que são um sucesso nos países, que são sucesso no Brasil. Outro quesito são os organismos de radiodifusão. Essa categoria possui uma função bem semelhante aos produtores musicais. Elas ajudam a concretizar essa obra. E além dessa lista de condutas que são determinadas na lei para essas pessoas que fazem, que trabalham com essas obras de terceiros, ela vai acrescentar uma lista de condutas permitidas por esses terceiros, né? E sobre os prazos de vigência também de obras intelectuais foram renovados de até quando vai ser de posse de um determinado ator, ou então quando vai cair em domínio público. E essa lei ela vai concretizar toda essa ideia de obras de vários direitos que vão adentrar nesse quesito de direitos autorais. E essas relações jurídicas vão se concretizar nessa lei. E apesar de ser trabalhada essa lei a partir de 1998, é necessário ter conhecimento para pessoas que trabalham na internet, que trabalham com várias imagens, trabalham com músicas, terem conhecimento sobre isso. Então é necessário ter conhecimento básico sobre essas leis. E é isso que nós vamos mostrar aqui nesse slide. É ter uns conceitos básicos e ter em mente o que pode ou não pode a partir de determinada obra. Tem aquelas que têm domínio público, que todos podem usar, mas tem aquelas que são registradas nessa lei e não podem ser usadas de maneira abertamente. Então é necessário ter esse conhecimento prévio. E é isso que nós viemos mostrar aqui no nosso slide, na nossa apresentação.